Oi, pessoal, meu nome é Adriane, sou professora de matemática e vou trabalhar com vocês estatística aplicada à educação. Vocês vão receber esse material, essa apostila, ela é muito interessante, está bem detalhada, muito fácil de entender. E hoje a gente vai começar a introdução sobre estatística aplicada à educação. Vocês devem estar perguntando o que é estatística? Como que a gente pode perceber a estatística presente no nosso dia a dia? Então, assim, eu gostaria que vocês lembrassem de alguns exemplos bem fáceis de entender que ela está no nosso dia a dia a todo momento. Esse ano mesmo tivemos as eleições e, para realizar aquelas pesquisas do candidato A ou B, eles tinham que organizar os dados, pesquisar, organizar os dados, para depois na televisão mostrar o percentual de cada candidato, né? Enquanto que estava a pesquisa, todo mundo teve oportunidade de acompanhar. Então, a estatística estava presente ali. Mas, e no nosso dia a dia também? Vamos supor que você queira fazer uma festa de final de ano, né? Quer reunir toda a sua família, e você precisa saber o que você deve comprar, refrigerante, cerveja, mas aí você não sabe quantos adultos, quanta criança, então você começa a organizar esses dados, né? Para você poder programar a quantidade que você precisa de comprar. Por exemplo, se são 40 crianças, se são 120 adultos, aí você vai estipular ali, as crianças vão tomar refrigerante, eu preciso de comprar tanto de refrigerante. O adulto vai tomar cerveja, eu preciso de comprar tanto. Então, a estatística está presente nesses pequenos exemplos assim do nosso dia a dia. E relacionado à educação. A estatística é uma ferramenta muito útil para usar nas escolas. Por exemplo, se a gente tem uma turma aí de 40 alunos, eu quero fazer o levantamento das idades desses alunos, ver se eles estão dentro da faixa etária adequada para aquela série. E aí você começa a organizar os dados e fazer os levantamentos. No final, você tem uma conclusão daquilo que você está objetivando, né? Acompanhe aqui comigo essa introdução ao estudo da estatística. Tem uma pirâmide ali. E aqui a gente pode perceber que na base da pirâmide a gente tem a coleta, que é a coleta das informações. Depois eu vou organizar essas informações, descrever, e do outro lado fica a análise e a interpretação, né? Então essa pirâmide, ela mostra aí como que funciona o estudo da estatística. Ela revela que no topo, o mais importante é a interpretação, no final. Olha só, antes da gente introduzir a estatística, a gente precisa de resgatar alguns conhecimentos que são muito importantes na matemática, né, para entender a estatística. Sem esses conhecimentos, fica muito difícil de compreender depois os cálculos, né? Então, olha, a gente vai ver razão e proporção, grandezas e medidas, porcentagem, coeficientes, taxas e índices, sistema de coordenadas cartesianas e arredondamentos. A primeira revisão nossa é razão e proporção. Vamos lá. Nada melhor que um exemplo, né, para a gente entender melhor esta matéria. Exemplo 1, acompanhe aqui comigo. Suponha que você possua R$2 e eu 8. Qual a razão do que você possui para o que eu possuo? Muito fácil, né? Tá ali os saquinhos de dinheiro. Você possui 2 e eu 8, claro, né? Aí, 2, ele quer a razão de 2 para 8. Então, eu vou escrever, pode acompanhar. Pode acompanhar aqui, ó. 2, que você possui, e eu possuo 8. Então, vou escrever isso numa razão de 2 para 8. Isso pode ser simplificado, vamos simplificar a fração. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Então, pode ser escrito de 1 para 4. Então, escrever a razão de 2 para 8 é a mesma coisa de eu escrever a razão de 1 para 4, que são razões semelhantes isso aqui. Vamos acompanhar o exemplo 2. No exemplo 2, vou organizar uma festa no final de ano e tem uma lista de convidados, onde 40 desses convidados são crianças e 120 são adultos. Qual a razão do número de crianças para o número de adultos? Mesma coisa, você tem
40 crianças e tem 120 adultos. A gente vai simplificar, 0 com o 0, você pode simplificar, e 4 com o 12. 4 para 4 dá 1, 12 para 4 dá 3. Então, você vai ter, para cada criança, 3 adultos. Então, é uma proporção também, uma razão semelhante. 40 sobre 120 é a mesma coisa de 1/3, simplificando. E no terceiro exemplo, em um tanque de combustível de um carro flex, há 5 litros de álcool e 30 litros de gasolina. Qual é a razão da quantidade de álcool para a quantidade de gasolina? Então, quantos você tem de álcool? 5 litros. Sempre você obedece à ordem da pergunta. Ele está querendo qual a razão da quantidade de álcool. Então, primeiro, álcool, 5. E a quantidade de gasolina, 30. 30 vem depois, no denominador. Então, 5 para 30. Simplificando, 5 por 5 dá 1 e 30 por 5 dá 6. Então, a razão fica igual a 1/6. Então, é uma parte assim, bem fácil de entender, só alguns exemplos práticos mesmo, né, para vocês compreenderem. Na segunda parte, a gente vai rever também grandezas e medidas, que a gente precisa saber para chegar na estatística. Para usar grandezas, medidas, a gente precisa da regrinha de 3. Então, nessa regra de 3 simples, eu vou trabalhar com diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos seguir aqui o primeiro exemplo. Quando colocamos gasolina em um automóvel, o preço que pagamos é diretamente proporcional ao volume de gasolina colocado. Com certeza, né? Se eu quero colocar meio tanque de gasolina, eu vou gastar um tanto. Se eu quero encher o tanque, eu vou gastar mais, né? O valor vai aumentar. Então, estou trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. E aí, o procedimento na resolução desse exercício seria, você vai escrever de um lado a grandeza litros de gasolina, do outro lado você vai escrever o preço da gasolina. Então, 1 litro de gasolina custa R$ 2,59. Quem dera, né, gente? Isso aqui está meio desatualizado. Então, olha só, 1 litro de gasolina eu vou pagar R$ 2,59. 55 litros eu vou pagar X. Então, olha só, eu tenho as grandezas litros de gasolina e tenho o preço que eu vou pagar. Então, olha só, 1 litro de gasolina eu pago R$ 2,59. 55 litros eu vou pagar X. Então, é uma regrinha de 3 simples. Aí você faz o quê? Respeita essa ordem aqui, que já foi montado. Tem uma regra bastante prática, que é, aonde o X está, a gente indica uma setinha para baixo. Se as grandezas são diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também vai aumentar, elas são diretamente proporcionais. Então, a outra vai obedecer o mesmo sentido à setinha. Se aumenta o litro de gasolina, aumenta o preço a ser pago. Então, as setinhas obedecem sempre à mesma posição. E detalhe, sempre no X, a setinha eu já indico ela para baixo. Tá? Aí, essa setinha está indicando que você vai montar desse jeito a sua continha. 1 está para 55, é igual a 2,59, está para X. Agora, olha, você multiplica cruzado 1 vezes X, que dá X. 1X. 55 vezes 2,59, você tem a calculadora em mãos, e aí você tem aqui 142 e 45. O que você encontrou? O preço que fica para você abastecer um carro com 55 litros de gasolina, considerando que o preço de 1 litro é R$ 2,59. Então, você vai gastar R$ 142,45. Então, isso é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Agora, vamos ver o segundo exemplo. 3 pedreiros trabalhando constroem um muro em 10 dias. Em quantos dias 6 pedreiros construirão o mesmo muro trabalhando no mesmo ritmo? Olha o que aconteceu agora. Você tinha no início 3 pedreiros trabalhando, eles construíam um muro em 10 dias.
Se você aumentar a quantidade de pedreiros, o que vai acontecer? Vai diminuir os dias para construir aquele mesmo muro. Então, são grandezas agora inversamente proporcionais. À medida que você aumenta, a outra diminui. As grandezas é número de pedreiros e o tempo que eles vão gastar para construir o muro. No início, eu tinha 3 pedreiros e gastei 10 dias para construir o muro. Depois, eu tenho 6 pedreiros. Quanto tempo eu vou gastar para construir o mesmo muro? Detalhe, o X está aqui, a setinha sempre para baixo. Agora, nós estamos com grandeza inversamente proporcional. Então, a setinha daqui vai ficar ao contrário. O que quer dizer essa seta ao contrário? Que ao invés de eu colocar 3 está para 6, eu vou colocar 6 está para 3. Fica 6 está para 3. 6 está para 3. É igual a 10 está para x. A setinha indica qual a posição que você vai montar a continha. Multiplica cruzado, 6 vezes x, 6x. 3 vezes 10, 30. E aí, x é igual a 30 dividido por 6, que dá 5. Então, eu vou gastar 5 dias. E é lógico, só de você olhar, né, se você tinha 3 pedreiros, gastou 10 dias, se aumentou para 6 pedreiros, gastou, aí os dias foram 5 dias que você vai gastar para construir esse muro. Tem até 2 exercícios aqui, vou deixar vocês pensar um pouquinho, vocês pausam o vídeo aí, tentam resolver, ver se vocês vão conseguir entender direitinho aí e depois eu vou fazer com vocês. Então, olha só, o primeiro exercício. A 60 km por hora, faça o percurso entre 2 cidades em 2 horas. Então, olha só, a 60 km por hora está falando da grandeza velocidade. Velocidade. 60 km por hora. Ele faz o percurso entre 2 cidades em 2 horas. Ele gasta o tempo. 2 horas. Então, as grandezas que eu estou trabalhando é velocidade e tempo. Trafegando a 80 km por hora. Ó, 80 km por hora. Quanto tempo estimado para percorrer esse trajeto? Quanto tempo? X. Vou descobrir, então, olha, se o carro... Então, você pergunta... Se eu vou andar a uma velocidade de 60 km por hora, eu gasto 2 horas para chegar a uma determinada cidade. Se eu aumentar a minha velocidade para 80 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou diminuir? Diminuir, né? Então, olha, grandezas inversamente proporcionais. Se você aumenta a velocidade, diminui o tempo. Aumenta, diminui, inverso. Então, ó, no X, a setinha para baixo... E aqui a setinha para cima, porque elas são inversas. As setinhas também têm que ficar inversas. Então, 80 está para 60 e 2 está para x. Resolvendo a continha, 80 vezes x, 80x, é igual a 2 vezes 60, que vai dar 120. Então, fazendo essa divisão, você vai encontrar 1h30. Então, aumentando a velocidade, você gasta menos tempo, ok? Segundo exercício, uma torneira enche um tanque em 6 horas. Então, está falando que uma torneira enche um tanque em 6 horas. A quantidade de torneira e o tempo que leva para encher o tanque. Então, 6 horas. Depois, se forem utilizadas 3 torneiras, vou aumentar a quantidade de torneiras para 3. Qual o tempo necessário para enchê-lo? Então, x é o tempo que você vai descobrir. Aí, no x, a setinha sempre para baixo. Aí você tem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de torneira, eu vou diminuir o tempo para encher o mesmo tanque. Então, é grandezas inversas também. Então, 3 sobre 1 é igual a 6 sobre x. E aí eu tenho que x vai ser igual, ó, x vezes 3. 3x é igual a 1 vezes 6, 6. X é igual a 6 dividido por 3, que dá 2 horas. Então, olha, com uma torneira eu levo 6 horas para encher o tanque. Com 3 torneiras eu vou levar 2 horas.
apenas, né? Outro conceito que a gente deve fazer uma revisão é a porcentagem. A porcentagem é muito utilizada também no nosso dia a dia, é muito importante a gente resgatar esse conceito para a gente adentrar a estatística. Porcentagem é uma razão com denominador sempre igual a 100. Por exemplo, suponha que o meu salário seja de R$ 400 e eu receberei um aumento de 12%. Quanto passarei a receber? Preciso descobrir primeiro 12% de 400. Como que eu faço isso? Então, você vai escrever 12% com denominador 100. 12 sobre 100 é igual 12% de 400. De significa que você tem que multiplicar. Aqui é o sinalzinho de vezes. De 400. Você vai descobrir quanto é 12% de 400. Detalhe, se você tem 2 zeros no denominador e 2 zeros aqui no numerador, com uma multiplicação ali no meio, você pode simplificar os zeros. Então, vai sobrar 12 vezes 4 dividido por 1, que vai dar 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 48, dividido por 1 dá 48. Então, 12% de 400 representa R$ 48. Então, ao total, o seu salário vai passar a ser, ou seja, o meu salário, né, R$ 448. Estou enrolada com esse salário meu. Vamos lá. Exemplo 2. Sempre vemos nos supermercados o uso das porcentagens. E aqui vem um exemplo. Um produto de R$ 32 está com desconto de 7%. Por quanto este produto está sendo vendido? Então, olha só, o produto é de R$ 32, com desconto de 7%. É a mesma ordem, 7%, 7 por 100, sobre 100, de 32. E aí, olha só, agora não tenho zeros para eu simplificar. Então, o que eu vou fazer? Multiplico 7 vezes 32 e depois divide por 100. 7 vezes 2 vai dar 14, vai 1. 7 vezes 3, 21, com 1, 22. 224 sobre 100. Lembrando que toda vez que a gente divide por 100, é só voltar com a vírgula duas casas, 2,24. Como o número era inteiro, então a vírgula estava aqui, andei duas casas porque eu estou dividindo por 100. 2,24 representa o desconto de 7% nesse produto de 32. Então, se o meu produto era 32, eu vou diminuir 2,24, 2,24, quanto que eu vou pagar? 10 tira 4 fica 6, 9 tira 2 fica 7, 11 tira 2 fica 9, e aqui ficou valendo de 2. Vou pagar R$ 29,76 nesse produto que teve 7% de desconto. E aí eu preparei mais 2 exercícios também para vocês tentarem fazer aí. Pause o vídeo e vocês façam para ver se vocês entenderam direitinho a regra de porcentagem. Até já, pessoal!